Olá pessoal, aqui é Mike Shea, da Casa de Davi. Que bom que você está conosco para o nosso segundo episódio dessa nova série sobre ser discípulo de Jesus. Com certeza, até o momento que você está vendo isso, a gente vai ter definido um título. Que bom que você está aqui. Quero continuar com você hoje falando sobre o fazer discípulos. Aí eu tenho que fazer a pergunta de novo. Você é seguidor ou você é discípulo? Até você que tem uma plataforma, né, Instagram, YouTube, você está usando isso como influenciador? Você disputa seguidores? Ou você está querendo fazer discípulos? Você é um discípulo de Jesus? Porque se você não é um discípulo de Jesus, você não tem como fazer discípulos de Jesus. Se você é apenas um seguidor, então você vai gerar seguidores. Desculpa a marretada, mas cabe nos nossos dias. E aí eu quero voltar com você para ver essa passagem. Mateus, final do Evangelho. O Espírito Santo fulmina para essa questão de fazer discípulos na hora de Jesus fazer a grande comissão. Mas eu quero considerar algo com você hoje em relação a essa questão de fazer discípulos. E é muito importante. Isso vai nos ajudar a definir entre seguidores e discípulos. Sabe que nós temos associado o discipulado hoje à nossa metodologia educacional que existe hoje, a estrutura educacional que existe na sociedade, as escolas. Nem sei como que chama hoje, primeira série, segunda série, colegial, universidade, pós, tudo isso. Mas essa é a estrutura. Se você está pensando e comparando o discipulado de Jesus com essa estrutura moderna de educação, você está errando. Hoje em dia, nós temos uma sala de aula onde tem uma pessoa que nós não queremos ser como essa pessoa. Ou seja, essa pessoa não tem caráter que nós queremos replicar em nossas vidas. Nós não queremos imitar essa pessoa. Mas é uma matéria que a gente tem que fazer porque faz parte da minha formação, faz parte de eu poder tirar um diploma. E aí, sabe o que a gente faz? Vai para a aula, decora um monte de informação, chega na hora, passa-se uma prova, eu vou vomitar o conteúdo intelectual que eu gravei, e aí isso para tirar uma nota, e a nota para poder me formar e receber um diploma. E hoje em dia, quem está exercendo o que estudou? Todos nós sabemos que a grande maioria daquilo que nós estudamos, nem aplicamos uma semana depois. Fosse fazer a mesma prova um mês depois, bombava. Então eu quero tirar da sua cabeça que o discipulado que Jesus está falando aqui tem alguma coisa a ver com isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Existe uma outra coisa hoje que aí eu vou dizer para você que tem alguma semelhança. E é uma coisa que o mundo tem olhado para o Brasil de uma forma toda especial. O jiu-jitsu. Tanto é que fora é chamado jiu-jitsu brasileiro. Isso nasce fora do Brasil com a família Gracie, que é conhecido pelo mundo inteiro. Imagina que eu chegue numa escola, numa academia de jiu-jitsu brasileiro da família Gracie. E eu chego lá e eu começo do zero. E eles estão ensinando as manobras, como é que chama? As passagens, as posições, eles estão ensinando tudo, tá? As defesas, mas tudo segundo uma filosofia e uma metodologia Gracie.
E é peculiar, é diferente das outras academias. As outras academias podem ter alguma coisa em comum, afinal de contas, é tudo jiu-jitsu. Imagine eu chegar lá e, tendo feito uma outra escola, primeiro eu vou lá na escola Gracie, que todo mundo fala para mim que é a melhor. Aí eu chego lá e o professor começa a passar para mim o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que virar, onde eu tenho que colocar a mão, onde eu tenho que pegar. E aí mas lá, eles me ensinaram assim, assim, assim. Ele vai olhar para mim, possivelmente ele vai ficar quieto, só vai repetir. Não, faça assim, como eu estou te ensinando. E aí ele vai demonstrar para mim de novo a pegada, o golpe, a virada. Ele vai mostrar. Aí novamente eu reclamo. Se ele tiver muita misericórdia, ele vai olhar, vai me repreender, vai falar bravo, vai mostrar uma cara de bravo, e vai dizer, chega disso, faça assim, assim, assim. Aí ele me mostrando, mas lá eu insisto. Ele fala, olha, a porta está ali. Não deixa a porta bater no seu traseiro ao sair. Ele vai me convidar a sair. Por quê? Justamente porque eu não estou querendo ser discípulo. Nisso, eu estou mostrando que eu sou aluno. Eu não estou ali para aprender com ele e imitar ele. Eu estou ali apenas para mostrar que eu fiz essa escola, não porque eu queria assimilar alguma coisa, e sim só para dizer que eu estudei na escola Gracie, na academia Gracie, porque tem fama. Bom entendedor nesse momento já foi longe comigo nesse exemplo. Aí tem algumas afirmações que eu quero fazer com você hoje que vão destacar o que está acontecendo quando Jesus fala fazer discípulos. Em primeiro lugar, nessa época, tinha muitas escolas rabínicas. Jesus era um rabino e os discípulos dele fazem parte da sua escola rabínica. Tinha muitos. A diferença é, Jesus não é qualquer rabino, ele é o Messias. Ele não disputa com os outros. Ele é de outro nível, tá? Então, o que está acontecendo ali, Jesus está muito acima de qualquer outra escola que tenha existido até então. Porque ele é o próprio Messias. E uma questão que é muito importante, quando um jovem, e provavelmente todos os discípulos, eram da idade de discípulos na época. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus tinha 30 anos nesse momento. Então, os seus discípulos não tinham 40, 50. Eles teriam feito a escola rabínica entre 15 e 25 anos. Muitos dizem que é por isso que Jesus mandou pagar o imposto dele e de Pedro, que provavelmente teria sido o mais velho da turma. Mas entre os outros, você pode ter jovens de 15 até 25 anos, provavelmente menos, porque Pedro foi o único citado como casado, né? Que até os 20, 21 anos eles vão casar. Nós estamos olhando, na verdade, um grupo jovem, estudando com Jesus, que é o Messias. Eles tinham visto o que ele estava fazendo, eles foram primeiro seguir a Jesus. Interessante que eles se fizeram primeiro seguidores, e entre os seguidores eles se destacaram. E aí que entra uma coisa que eu quero citar com você em relação a se tornar discípulo. O que qualifica um discípulo como discípulo é que ele quer ser como o mestre. Ele quer imitar o mestre. Ele
ele se vê como alguém vazio que o mestre vai encher de conhecimento e orientar no que ele vai fazer, como ele vai se conduzir. Esses discípulos que Jesus chamou dos seguidores para serem discípulos, ou seja, seguidores estão ouvindo palavras de ensino públicas, Sermão do Monte, fala que os discípulos estavam lá, mas estavam um monte de outras pessoas. Os discípulos vão ter tempos a sós com ele, como em Lucas 10, Lucas 11, quando Jesus está orando e pedem para ele ensinar a orar. Eles estão a sós com Jesus, como discípulos, não como seguidores, como discípulos. Eles estão podendo fazer perguntas e entendendo esse princípio, eles estão dizendo: Jesus, nós queremos interceder, orar como o Senhor está orando e intercedendo. Ensina-nos a orar. Como João ensinou aos seus discípulos o que ele e como ele orava, nós queremos saber do Senhor. Como é que o Senhor ora? Porque nós queremos orar como o Senhor está orando. Isso reflete a atitude de discípulo que quer ser semelhante ao Mestre. Isso me traz a segunda coisa, que é uma verdade sobre discipulado. O Mestre estabelece o padrão para os seus discípulos. Se o Mestre é carpinteiro, então os discípulos querem ser carpinteiros e eles querem aprender a metodologia desse carpinteiro que eles estão chamando de mestre. Se eles são artistas, eles querem saber como pintar ou como desenhar, como serem artistas segundo a metodologia, segundo o tipo de arte que esse artista está produzindo. Música, a mesma coisa. E nesse sentido, tudo que é escola naquela época é escola porque os discípulos querem ser semelhante ao Mestre. E o Mestre estabelece o padrão para os discípulos. Nesse contexto, os discípulos têm vivido 3 anos e pouco com Jesus. E eles estão inseridos numa preparação para esse momento. Ou seja, Jesus, para terminar falando isso, foi construindo e construindo e construindo. E a minha expectativa ao ler isso é que no Evangelho de Mateus eu vou poder descobrir essa construção. Se ele terminou assim, talvez o ápice do seu Evangelho, da sua peça literária, algo tão importante, com a inspiração do Espírito Santo, então eu vou poder descobrir no Evangelho de Mateus a construção, como ser discípulo e qual é o padrão que Jesus, como mestre, estabeleceu. Fica conosco, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso.